todos. Esse horário, mais um domingo, às 20 horas. Horário que nós reservamos para fazer o culto do Evangelho em nosso lar. Esses momentos em que nós nos aproximamos desses amigos espirituais, esses momentos em que temos a oportunidade de levar, de pedir a esses irmãos, a esses amigos espirituais, que levem essas mensagens a todos os irmãos, aonde eles estiverem, necessitados de ouvir esses ensinamentos que o Evangelho nos proporciona. Às vezes, a gente encontra pessoas que a gente sempre fala nos atendimentos, na nossa casa espírita, no MAP, a gente sempre fala da necessidade do Evangelho no lar. E muitas das vezes a gente percebe a dificuldade das pessoas de dar início, de como isso vai funcionar. E muitas das vezes a gente diz, olha, comece assim mesmo, de qualquer jeito. Um tempo de 5, 10, 15, 20 minutos, o tempo que você dispor. O importante é o dia e o horário, porque nós estamos marcando um encontro. Mas não se preocupe muito, mas eu não sei fazer, o que eu vou ler? Vá de coração, porque as coisas vão funcionar. E com o tempo você vai perceber que vai se ajustando, a própria espiritualidade vai assumindo a responsabilidade de coordenar. Então não temam em iniciar de como vai ser feito. Vá e as coisas vão acontecendo. Porque quando a gente se prontifica, quando a gente se entrega a fazer esse culto do Evangelho no lar, no nosso lar, a gente não tem ideia do bem-estar, de toda a harmonia que é jorrada no nosso lar, ao redor das nossas moradias. A espiritualidade diz que é um raio de luz que a gente não consegue dar uma dimensão a ele. Então, esses momentos são assim primordiais. É a limpeza que nós necessitamos. Estamos nos aproximando, estamos nos entregando a esses irmãos que tanto nos ajudam. E hoje nós vamos, antes do início, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, nossa prece agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a esses amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos aqui e te pedindo, Pai, que a Tua mão esteja sempre estendida sobre todos nós. Abrace, Pai, esse orbe que temos por moradia. Perdoa-nos por todos esses conflitos que alimentamos. Ainda precisamos muito. Aliás, ainda não, Pai. Vamos precisar sempre do Teu carinho, do Teu amor, para amansar, trazer serenidade aos nossos corações. Nos envolva, nos abençoe com a Tua luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos então ler uma mensagem. E essa mensagem que nós escolhemos hoje foi tirada do livro Momentos de Reflexão, editada por Emmanuel e André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tem como título Impaciência e Fracasso. Quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que é capaz de arruinar-te a confiança. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência,
amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Essa dupla, André Luiz e Emmanuel, nos traz nesse livro Momentos de Reflexão uma mensagem hoje que fala sobre impaciência e fracasso. Quantas vezes nós nos deixamos abater pelos nossos fracassos? Pela nossa impaciência. Caímos e muitas das vezes não temos força, energia, vontade de nos levantarmos. Vamos reagir. Ele nos diz aqui, quantos problemas do mundo que te afogueiam, te submergem a alma. Porque a gente não abrir aos nossos corações as impaciências. A gente tem que reagir. Temos que ser fortes. E sobre a impaciência, Célia? Quantas vezes nós somos impacientes com os erros dos outros? Né? Nos sentimos fracassados pelos nossos erros e somos impacientes com os erros dos outros. Apontamos o dedo. E a gente precisa perceber, Célia, que o erro do outro, muitas das vezes, é para nos ensinar. Nós temos que ter o olhar de ajudá-lo e, ao mesmo tempo, fazer com que aquele erro seja um aprendizado para que a gente não venha a cair no mesmo. E nós já várias vezes, porque nós somos muito críticos. E esse erro, o que a gente considera erro do outro, quantas vezes a gente já fez aquilo e amenizou, mas nele a gente vai... Precisamos ser indulgentes. Com o erro dos outros. E fracasso, ensaio e erro, é assim que a gente aprende. Impaciência é a falta dessa paciência, é esse dom que a gente tem que desenvolver. Nós não temos paciência com nada, nós não temos paciência nem com o tempo. É verdade. Nem com o tempo a gente tem paciência. A gente reclama que está sol, depois reclama que está calor, reclama que está frio, que choveu. A gente reclama de tudo. Quantas vezes a gente fala assim, dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde. Sabe? Nós somos impacientes. E nós precisamos aprender isso. Tudo tem seu tempo certo. O nosso irmão, ele precisa ser compreendido. Nós precisamos ter indulgência. Isso não é historinha de evangelho. Indulgência, paciência, benevolência, isso são qualidades que nós precisamos desenvolver em nós. Então eu vou ler uma mensagem do evangelho, mas vamos pedir essas águas, vamos colocar... Todos vocês que queiram, vamos colocar, não precisa ser uma jarra, pode ser um copo com água. No local onde nós estamos realizando o culto do Evangelho, e essa espiritualidade, com a permissão do nosso Pai, vai colocar nessas águas a medicação exata que nós precisamos. E, acima de tudo, que tenhamos merecimento. Então, eu vou ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á
que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissessões funestas, disputas, que teriam sido evitadas com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, pelo texto do Evangelho, a gente pode nos encaixarmos dentro de várias situações dessas. E as colocações de Kardec, elas continuam sobre as causas atuais das aflições. São aflições essas que nós causamos a nós mesmos já nesta vida. Desse capítulo, Bem-aventurados aflitos, nós temos a justiça das aflições. Temos esse tópico, causas atuais. Mas tem as aflições pretéritas, passadas. Nós temos no nosso planejamento reencarnatório, nós já vemos com as nossas aflições. Mas, além delas, nós aqui criamos outras, exatamente do que fala esse texto para nós. Criarmos condições de sofrimento que não estava na nossa previsão, no nosso pacote inicial. E a gente acaba, por imprevidência nossa, sofrendo mais do que deveria. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos todas as noções que necessitamos para caminharmos nesse caminho do nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nessa noite de hoje. Graças a Deus. Assim seja. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.